Lin Jin se esforçou para se levantar, e isso aconteceu depois que a agulha do trovão de fogo drenou a energia elétrica de seu corpo. Se ela tivesse permanecido em seu corpo, Lin Jin não teria conseguido se levantar. No momento, seus ferimentos eram os mais graves. Se fosse qualquer outra besta de estimação, Lin Jin seria capaz de tratá-la, mesmo que sua condição fosse pior do que a atual. No entanto, considerando que era um ser humano, a habilidade de Lin Jin e o Museu de Bestas Mortais eram inúteis. De repente, ele notou a silhueta de um homem andando de um lado para o outro na borda da cratera. Lin Jin olhou para cima e perguntou: Lord Shen, por que ainda está aqui? A silhueta pertencia a ninguém menos que Shen Huiyuan. Ele ficou tão assustado com o ocorrido que ficou acordado a noite toda. Depois de testemunhar o enorme pássaro flamejante alçando voo, não ousou sequer se afastar de sua posição atual. Shen Huiyuan não era covarde e seu medo se devia principalmente ao fato de nunca ter visto tal fenômeno antes. Ele só ousou sair de debaixo da estrutura onde se escondia quando o dia clareou. A princípio, quis fugir do local, mas depois de pensar um pouco, Shen Huiyuan decidiu voltar e verificar o avaliador Lin. Ele imaginou que prestaria assistência se a situação exigisse. Shen Huiyuan não fazia ideia do que o avaliador Lin fez dentro da caverna e por que uma tempestade repentina se abateu sobre ela, lançando raios e chuva torrencial sobre a cratera. Ele também estava curioso, então se preparou e veio em busca de uma resposta. Ao ouvir a voz de Lin Jin, Shen Huiyuan colocou a cabeça para fora da janela e perguntou: Avaliador Lin, fiquei preocupado com você, então fiquei por perto a noite toda. O senhor está bem? Lin Jin definitivamente não estava bem. Ele estava grato por Shen Huiyuan ainda estar aqui. Senhor Shen, você pode me ajudar aqui embaixo? Shen Huiyuan desceu imediatamente da cratera ao ouvir o pedido. A paranoia ainda estava fresca em seu rosto enquanto olhava ao redor com cautela, examinando a área em busca de qualquer ameaça que pudesse surgir. Shen Huiyuan não estava tentando ser estúpido, mas a experiência da noite passada o fez temer o que o esperava na cratera. Muitas rochas ao redor da área foram carbonizadas por raios divinos e algumas até derreteram em formas estranhas. Onde Lin Jin estava, a enorme rocha acima dele já havia desaparecido e a caverna agora tinha o formato de uma tigela de sopa. A julgar pelos danos, este local parecia ser o marco zero dos raios consecutivos. Shen Huiyuan pulou para saudar Lin Jin, mas antes que pudesse fazer isso, ouviu Lin Jin dizer a ele: Você pode me segurar, Lord Shen? Observando mais de perto, Shen Huiyuan notou o estado deplorável em que Lin Jin se encontrava. Ele tinha queimaduras bastante graves por todo o corpo, mas agora não era hora de perguntar sobre seus ferimentos. Isso não tinha nada a ver com suas identidades ou status social. O dano sofrido por Lin Jin era simplesmente grave. Pela exibição espetacular da noite passada, se Shen Huiyuan estivesse no lugar de Lin Jin, este teria sofrido morte instantânea. A sobrevivência do avaliador Lin provou o quão mais forte o jovem era em comparação a ele. Respeitar os fortes era uma regra básica da qual os humanos não podiam escapar. Depois que Lin Jin se firmou sobre os próprios pés, ele disse: Lord Shen, você pode me ajudar a entregar uma mensagem para a cidade do bordo? Shen Huiyuan assentiu imediatamente. Lin Jin lhe contou o seu pedido. Ele tinha vindo com pressa e chegou bem a tempo de salvar Shan'er. No entanto, não fazia ideia se o macaco branco ainda estava vivo ou não, ou onde ele estava. Era natural que rastrear o macaco fosse seu próximo objetivo. Sendo esse o caso, Lin Jin teria que tomar providências na cidade do bordo. Além dos que permaneceram em casa, Lin Jin também precisava informar a Associação de Avaliação de Bestas sobre sua situação. Afinal, Lin Jin era o chefe deles e não podia simplesmente desaparecer quando quisesse. Não havia como prever quanto tempo duraria a busca pelo macaco branco, então os preparativos eram absolutamente necessários. Shen Huiyuan decorou tudo. Não se preocupe, avaliador Lin. Vou partir para a cidade do bordo imediatamente. Também posso encontrar meu velho amigo enquanto estiver lá. Lin Jin assentiu sem perguntar quem era o amigo de Shen Huiyuan. Então eu estarei incomodando você, Lord Shen. Lin Jin cumprimentou o homem antes de se despedir. Shen Huiyuan não perdeu tempo e se despediu do colega antes de desaparecer no horizonte. Lin Jin ficou imóvel, tentando regular a respiração. O relógio bateu meio-dia quando o sol estava em seu ponto mais alto no céu, e foi também nesse momento que Lin Jin finalmente se sentiu melhor. Lin Jin poderia pelo menos se levantar e andar agora. Xiao Wu estava bem agora, e Dourado estava tão pomposo como sempre. Shan'er ainda estava em sua forma de raposa, encolhida como uma bola enquanto roncava sem parar. Lin Jin a carregou e passou os dedos por seus pelos delicados. Ele sabia que Shan'er ainda estava inconsciente, pois havia acabado de passar por uma grande transformação. Essa transformação era muito importante. Se tudo corresse bem, Shan'er poderia alcançar novos patamares em seu cultivo. Olhando ao redor da caverna, Lin Jin convocou Xiao Wu. Entendendo a intenção de seu mestre, Xiao Wu imediatamente se transformou em um enorme lobo. Lin Jin agarrou um tufo de pelo vermelho fogo de Xiao Wu e o montou em suas costas. Então, Xiao Wu saltou e os tirou da caverna. Embora Lin Jin nunca tivesse conhecido o abade exorcista do Templo da Lu, ele tinha uma boa ideia da força do homem com base na formação da caverna e no que restava da maldição do selo do trovão. Não seria exagero concluir que seu inimigo era incrivelmente forte. Se Lin Jin não tivesse chegado a tempo, a maldição do selo do trovão teria matado Shan'er através do raio divino. Este abade deve ter uma besta de estimação de nível 5 ou força equivalente. Mas não importava o quão poderoso ele fosse. Lin Jin jamais o deixaria escapar, principalmente depois do que ele havia feito. Um dia depois, ao amanhecer, em Cidade da Torre Nebulosa, no continente Gramíneo. Este era o ponto onde o continente Gramíneo encontrava o continente Sul.
Embora a cidade estivesse dentro do território do continente gramíneo, a maioria de seus habitantes vinha das planícies centrais. É claro que a cidade também era povoada pelos nativos do continente gramíneo, conhecidos por sua alta estatura, então o mercado da cidade era extremamente movimentado. A cidade da Torre Nebulosa não estava sob o domínio de nenhuma nação do continente gramíneo, justamente por estar situada ao lado do Templo da Lua. Essa foi a razão pela qual ninguém, nos últimos 1000 anos, conseguiu expandir sua influência sobre a cidade da Torre Nebulosa. Além da cidade da Torre Nebulosa, as outras cidades ao redor do Templo da Lua também eram entidades autônomas. Aliás, era praticamente do conhecimento de todos que estavam sob a proteção do Templo da Lua. Foi assim que conseguiram evitar a anexação por todos esses anos. Ninguém ousava ocupar território num raio de 1000 quilômetros do Templo da Lua. Era uma prova de conformidável, era a seita milenar. Além disso, a maioria das pessoas naquela área era budista. Portanto, não seria errado rotular o Templo da Lua como líder de fato de um país budista. Naquele momento, dentro de uma das pousadas da cidade da Torre Nebulosa, Lin Jin carregava Shen adormecido em seus braços e olhava pela janela para uma montanha distante. De acordo com um morador local, a montanha era chamada de Pico da Lua, e o Templo da Lua ficava no cume. Como o paradeiro do macaco branco era desconhecido, Lin Jin imaginou que ele devia ter sido capturado pelo monge do templo. Portanto, ir direto ao Templo da Lua foi certamente a decisão certa. O problema agora era como resgatar o macaco branco. Durante todo o dia de ontem, enquanto se recuperava, Lin Jin também coletou informações sobre o Templo da Lua. A impressão que as pessoas tinham do Templo da Lua era bastante positiva, visto que eles ajudam os fracos e defendem a justiça matando monstros e demônios. Fazia sentido que a seita tivesse conquistado seus corações e mentes. Muitos deles haviam se mudado deliberadamente para cá apenas para viver sob a esfera de influência do Templo da Lua. Eles tinham prestígio, e tal prestígio não se estabelecia da noite para o dia. No caso do Templo da Lua, levaram 1000 anos para acumular a prosperidade que vivenciam hoje. Para Lin Jin, esse era um fato problemático. O oponente era forte demais. Juntos, eram pelo menos 100 ou 1000 vezes mais fortes do que os inimigos que Lin Jin havia enfrentado até então. Embora furioso, Lin Jin não correria montanha acima e procuraria briga imediatamente. Se ele fizesse isso, Lin Jin teria que possuir ao menos uma besta de estimação de nível 6, ou então poderia esquecer a ideia de ir embora com vida. O tempo não espera por ninguém. A justiça para Shen podia esperar, mas o macaco branco talvez não tivesse essa oportunidade. De acordo com as informações coletadas por Lin Jin, o Templo da Lua se considerava o ápice da justiça. Geralmente, eles assumiam a responsabilidade de matar monstros e bestas. Se tais criaturas caíssem em suas mãos, jamais escapariam com vida. Considerando que já haviam se passado 3 dias desde a suposta captura do macaco branco, como Lin Jin poderia não se preocupar? Claro, Lin Jin tinha outra escolha: desistir, admitir a derrota e ir embora. Ele poderia simplesmente presumir que nada havia acontecido e que era desnecessário correr esse risco. Dessa forma, ele não teria que ir contra aquele templo milenar. Mas Lin Jin não conseguiu. Os humanos do mundo tinham limites, e infelizmente, este era o de Lin Jin. Ele jamais recuaria nem meio passo. Foi aí que a estratégia e as habilidades de combate entraram em jogo.